Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, não é, Kelly? Ah, sem dúvida. Obrigada mesmo por você estar conosco. Com certeza vamos ter um momento bem especial aqui, uma conversa bem interessante. Hoje nós vamos falar trocando a crítica pela unidade da igreja. Olha. Depois você vai entender por Sim. que eu coloquei a palavra igreja, porque eu não vou me referir nem a um templo, nem a nenhuma denominação específica. Sim. Nós vamos falar sobre críticas e sobre um povo, que é um povo de Deus, é um povo, né? Exato. Porque a igreja é isso. É o povo de Deus espalhado na face da terra. É isso mesmo, são assim. Isso. E críticas, que a gente também já teve muitas conversas, Sim. Elas acontecem O tempo o inteiro. tempo inteiro. Em todos os lugares. Quem já não fez alguma crítica ou não foi criticado, né? Sem dúvida, todo mundo. Todo mundo. Então, por isso que eu resolvi deixar mais específico de que maneira ela acontece na igreja, Sim. o prejuízo que ela pode trazer Sim. e como é que nós podemos lidar com isso, Isso, né? isso é bem interessante saber. Sabe por quê, queridos? Justamente pelo fato de sermos cristãos, talvez você diga, não, mas eu não sou crítico. Talvez você nunca tenha verbalizado uma crítica. Isso. Mas, de repente, na sua mente, você já criticou muito. Sim, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Uma palavra, um momento ali que aconteceu no culto, algo assim. E tá valendo do mesmo jeito, porque tá fazendo valendo. mal para você e vai fazer mal na reação que você vai ter, né, em relação àquilo que você pensou. Verdade. Né? Aham. E até quem acha também que nunca foi criticado. Né? Não sabe de nada. Não sabe. Né? Não prestou atenção. E essa crítica, a crítica na igreja, ela pode ser apresentada nas mais variadas formas. É mesmo? Como eu disse, às vezes nunca nem é verbalizada. Sim. Mas eu olho para a Kelly. Já tô sabendo a Kelly que é que olha tá para mim. Isso. Tipo, nós estamos. Tem uma crítica ali. Nós estamos olhando uma para outra e falando assim, que louvor horroroso. Sim. Não é? Nossa, que palavra sem nexo. E sem tal, sentido, e de vai repente. por aí afora, Sim, sabe? não deixa de ser uma crítica. Ou então um sussurro, eu digo, ó, presta atenção, né? Sim, Que presta atenção, eu estou mandando. Olha bem que você vai ver onde está a falha, né? Verdade. Olha bem para Verdade você perceber mesmo. que isso não está bom. Sim. Ou até mesmo digo para você, até um suspiro meio forte. Tudo. Né? São, uma forma agora de eu vou crítica. falar a pior de todas elas. Aquelas que são colocadas nas redes sociais de forma assim tão ampla. Sim, que você sabe que é exatamente para alguém, mas você não imagina quem, mas todo mundo tem acesso. Agora, quantos vão ser afetados, né? Porque às vezes não era nem para aquele. Sim, mas a pessoa toma para ela. Vai. Verdade. Vai, sabe? Né? Essas acho que são bem sem sentido, hein? Muito. Muito e sem sabe, sentido. de repente, quem está lendo aquilo fica pensando, nossa, onde que está acontecendo? Isso aonde? Quem? Como, né? Isso. Né? E, queridos, nós estamos falando porque críticas aparecem por qualquer motivo, tá? Por qualquer motivo. Não precisa ser coisas, Nada, não precisam ser coisas muito grandes, podem ser detalhes. Por exemplo, o criticar o seu líder. Você pode criticar seu líder por dizer assim, ele é tímido demais. Sim. Gente, será que é uma boa crítica para quem realmente é tímido? Sim. Ajuda. Ajuda, né? A gente tem que sempre perguntar, né? Sim, vale a pena isso? Em compensação, se ele falar demais, você vai criticar também. Sim, porque não deixa os outros falarem. Não deixa ninguém falar, Isso, fala sabe? demais, ele é extrovertido demais. Sim, né? tem que ser mais reservado. Agora, como nada tá bom, às vezes? A pergunta é, qual é o meio termo bom para você? Né? Sempre é essa. E eu digo a você que às vezes a pessoa nem sabe, porque critica tanto. Pois é. Tudo tem um defeito. Gente, a liderança é criticada por todos os motivos. Sim. Olha para ela e diz assim, gente, que hora que ele cuida da família dele se ele não sai da igreja? É uma crítica. É uma crítica. Ou você diz assim, gente, eu nem vejo ele aqui, ele está muito mais preocupado com a família dele. Aí você não fica nem sabendo realmente o que você está acontecendo. Quer, isso. Né? Em relação a esse líder. É verdade. Né? E está criticando. Vai embora, sabe? Você veja só como pode ser simples isso? Gente,
filhos de líder, então, esses sofrem, né? Sofrem porque eles são o centro das atenções e as pessoas acham que eles devem ser perfeitos. Perfeitos. Não tem perfeitos, como, sabe? né? Então, se um líder deixa a criança dele mais à vontade, dá-lhe crítica. Dá-lhe né? crítica. Se prende demais, a criança nem aparece. É controlador, tá criando, sabe? Nossa, é muito duro complicado demais, isso. sabe? Então, a crítica aparece, que eu digo para você, a todo todo tempo. momento, toda hora. Verdade. Crítica, crítica e crítica. Isso é uma sabe? inclinação do ser humano, né, Mirtes? Parece que, Muito, sabe, faz assim, parte do ser humano faz isso. parte mesmo. Essa questão da E crítica. não escapa ninguém, né? Não. Vamos falar a verdade, você critica teu marido, critica teus filhos, Sim. né? Que são pessoas que a gente presume que você ame muito, né? Sem dúvida. E, no entanto, critica ali. Na igreja, a gente fala na igreja no cuidado porque não escapa ninguém. Verdade. Não escapa líder, não escapa o irmão de fé, né? Nossa. Não escapa o Todo mundo está no alvo. o Todo irmãozinho mundo da tá no limpeza alvo. também do Sim, templo, sim. vai todo mundo. Sim, nada Gente, tá bom. não é um assunto dos mais agradáveis, mas eu acho que é um assunto pertinente e necessário. Necessário, sabe? porque como eu comentei, a impressão que nós temos é que realmente faz parte do ser humano. Ele É. tem esse olhar crítico para todas as coisas. Mas precisa, na realidade, saber por quê, né? Sim, a gente precisa ter esse cuidado. E outra coisa, ainda existe uma separação de classes dentro da igreja. É assim, Aham. os líderes e os membros, né? Isso. Como se fossem pessoas distintas, Totalmente não fossem irmãos de diferentes. fé, não professassem, né? Isso. E, no entanto, não é nada disso. Agora, a crítica, assim, eu tenho a impressão que faz sofrer quem é criticado Sim. e quem critica também, porque se você está criticando, alguma coisa está errado com você. Exato. Existe uma insatisfação ali. Sim, Não é? E a insatisfação não é uma coisa ruim? Ou uma maldade, que também é, além de ser Pode. ruim, é pecado ainda, né? Exatamente. A maldade é pior ainda. A minha pergunta é assim, você gostaria de frequentar um lugar, uma igreja, onde falassem mal de você? Ah, Né? não, Porque- na realidade é só você parar e pensar, né? Pois Se é. colocar no lugar, né? Ter essa empatia. Então, você já ouviu, né? Deu esse espaço para que outras pessoas falassem, né? Sim, sim. Gente, a gente sabe de história de pessoas que não congregam, não se ajuntam, por conta disso. Sim. E Sabe? como existe. Foram embora. Por que você saiu da igreja? A maior parte das pessoas diz por conta de crítica. Isso. Né? Então a gente tem que Isso falar mesmo. acontece mesmo. Tá? Infelizmente. Agora, claro que tem aquela eterna. Mas críticas são válidas para construir coisas melhores, né? Não tem? Sim, né? não, existe essa frase, mas de que maneira isso é colocado, né? Sabe? Mendes? Isso é outro tratado. Hoje a gente vai pautar mesmo o quanto determinadas críticas não são bem-vindas, não cabem, Sim. né? Sim, até porque elas são críticas, digamos assim, sem propósito. Sem propósito. Sem propósito. Ela é a crítica pela crítica. Do que vale. Acrescentou o que, vai mudar o que. Isso, né? isso é importante. Na hora que você fala, né? Aham. Então, isso vai trazer intriga, queira ou não, né? Sim, separação. Divisão, essas Muito, coisas assim. muito. E Infelizmente. um espírito crítico exagerado, ele às vezes não é nem percebido pela pessoa. Não. Parece que faz parte dela. Isso, ela vai assimilando aquilo de uma forma que, de repente, em todas as conversas tem algum tipo de tem crítica algum tipo. e ela não nota. Não percebe Não de jeito percebe. nenhum, né? Isso é horrível. E sabe, a crítica, quando você faz uma crítica sem apontar nenhuma saída, nada, Sim. não tem valor nenhum. Sim, já inclinou para a maldade. Quando você diz, olha, aquele pregador, e você até tem uma saída para ele, Sim. se ele parasse, tá. Mas se você está falando isso para outra pessoa, vizinho e coisa e tal, Já e ficou não para sem- ele, já já ficou sem sentido. Sem sentido, sem propósito e, na verdade, com toque de maldade. Sim, né? Queridos, uma crítica, às vezes, por menor que ela seja, mas se mal intencionada, Sim. ela acaba com carreira de pessoas, acaba com ministério, né? E, às vezes, destrói até a família Pode. de uma Pode. pessoa, né? Dependendo da estrutura que tem lá aquela pessoa ou aquela família, ela não consegue assimilar aquela crítica de uma maneira, digamos, mais positiva ou, não, tudo bem, eu entendo, deixa pra lá. Tem gente que se ofende, né? Sim. Tem gente que sofre e pode acontecer esse tipo de coisa. Queridos, a gente conhece mais do que uma pessoa
sangrando dentro de uma igreja Sim, há por causa 10, de 20 anos por causa de uma Por crítica. causa de uma crítica. Sabe? Porque não conseguiu trabalhar com aquilo bem, né? E sabe que a intenção do outro era maldade, né? Então assimilou E aquilo e ficou sabe, mal. queridos, vamos supor, quando você faz a crítica a um pastor, Sim. mesmo que você diga, olha, mas a esposa dele é maravilhosa, ele tem bons filhos, todos eles vão sofrer. Vão. pelo Porque é uma Porque família. o outro é uma família. É uma unidade ali, né? Você não Né? consegue falar mal de alguém, criticar alguém sem atingir quem está em volta dele. E vai desmotivar todos. Sim. Quando ele for desmotivado, todos os outros Todos também serão vão, né? desmotivados. E vale isso para o líder que tem equipe, tudo. Um líder Sim. desmotivado, a equipe dele também acabou. Né? Totalmente, totalmente. Todo mundo sente isso, né? Existe um lado que a gente costuma dizer que determinadas críticas podem ser diabólicas. Totalmente. Né? O inimigo vem e ajuda. Ele se né? aproveita dessa situação e faz de fato o que quer, que é separar, é prejudicar. Agora, eu vou te falar assim, você diz, ai, gente, mas como parar isso? Se for diabólico, só oração e jejum mesmo. Sim. Tem algumas coisas que só Sim, oração e jejum, existem algumas né? que é só jejum e oração, né? Sabe, a boa crítica, aquela que a gente identifica como boa, Sim. que ajuda, que não destrói, Isso. ela é até compartilhada, porque se a Kelly diz, Mirtes, eu quero te ajudar na nossa próxima reunião. Sim. Percebi que, Agora, junto, ela está trazendo uma solução, uma Isso, possibilidade. isso. Não tem como eu não entender essa crítica. Exatamente. Sabe? E na realidade você já Por observou... mais, eu não tenho que fazer mimimi. Eu vou ter que me render à evidência bem colocada e à Sim. oferta de ajuda, de cuidado. Porque o que tem numa igreja é esse cuidado. Sim, e é necessário. E você já observou que a crítica, quando ela não é colocada diretamente para a pessoa, ela é quase uma fofoca. É fofoca, né? É fofoca, né? É, então, porque você tem que... o coração da pessoa não vai receber bem. Né? Até porque não foi diretamente colocada a ela. E a pessoa até afirma para ele, olha, isso aqui é uma crítica, não é uma fofoca. Sim. Ela faz questão de falar, são sinônimos, né? São, totalmente. Não tem, né? Colocadas nesse tom, a gente já consegue entender do que se trata. Kelly, você falou a palavra mágica, tom. O que muda, às vezes, uma crítica do bom conselho é o tom. Totalmente. Sabe? Isso faz toda a diferença. Mostra. Sabe? Vai fazer toda a diferença. Quando eu colocar de maneira agradável, de maneira que, sabe, não machucou nem meus ouvidos, nem a minha alma, Sim. aquilo que eu ouvi, eu vou aceitar na hora. Que legal. Com certeza, sabe, né? Com certeza. E na realidade, uma crítica colocada dessa forma, num bom tom, né, vai edificar. Vai ser bênção e você na vai vida do outro. E você vai perceber alguma coisa que também existe nas críticas. Sim. Porque às vezes na crítica existe uma verdade por trás dela. Existe. Ninguém está afirmando aqui que a crítica é uma acusação, uma mentira. Não, de forma alguma, existe não é verdade. isso. De fato, às vezes, você tem competência para avaliar que aquele louvor não tinha a ver, ou que houve uma... Mas, se isso for colocado da maneira correta, no tom correto, na hora e no lugar certo... Sim, a pessoa vai receber. Vai receber aquela verdade. Ela vai ser humilde e receber aquela verdade, sim. E eu digo a você que vai até agradecer. Vai agradecer. Então, o que a gente precisa é entender esse processo. Porque você está dizendo assim, nunca vamos criticar? Não. Sim. Mas vamos criticar com sabedoria, de maneira correta. Isso né? mesmo. Essas coisas que nós precisamos aprender. Eu vou chamar um intervalo pequeno e a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando sobre a crítica dentro da comunidade cristã, Sim. né? É importante falar sobre isso, a gente viu. E a maneira que ela deve ser colocada, que vai fazer toda a diferença. E a escritora Kay Warren, ela escreveu um livro chamado Privilégio Sagrado, dedicado totalmente à esposa de pastores. Que interessante, sabe? Hein? Que ficam sabendo uma porção de coisas que falam a respeito do marido delas, né? Sim. E como elas lidam com isso em termos do ministério. E ela diz que divide nesse livro
em críticas vindas de duas direções. Sim. Ela diz que, primeiro, aquelas críticas externas, tá? É que vem, nós estamos falando de comunidades cristãs, então, às vezes, são críticas que vêm de um ministério de fora, sim, tá? Sim. Vem de uma outra igreja, tá? De outro pastor, de outro ministério, sim. né? E hoje nós estamos vivendo tempos de competitividade a respeito disso. Muito, muito. Né? Onde algumas igrejas quase que estão competindo uma com as outras, criticando porque aquela não cresce, porque aquela está crescendo errado. E vão assim, inúmeros comentários. Porque a igreja, o corpo de Cristo é feito de pessoas. Total. Falhas. Totalmente Eu falhas. E você somos como nós, esse ajuntamento, né? Verdade. Então é assim, às vezes a crítica vem de uma igreja absolutamente conservadora, que olha para aquela e acha escandalosa, de repente. E faz uma crítica termos, bem pesada. Sim, sabe? existe. E às vezes aquela igreja bem inovadora faz uma crítica forte e pesada para aquela que é conservadora, né? Tem dos dois lados, Tem dos dois lados. Havendo espaço e possibilidade para todas conviverem. Para todos, né? Até porque existem inúmeros tipos de pessoas. Pessoas que gostam disso ou daquilo. Né? E eu entendo que Deus, Ele sabe disso. Né? Por isso existem comunidades de uma maneira ou de outras maneiras, igrejas tradicionais, igrejas mais inovadoras, né? Para que a igreja seja alcançada, o corpo de Cristo seja ali alcançado e possa acolhido. Né? Na sua personalidade, Sim, né? nos seus gostos, de repente, né? Então, uma falta de ética até. Total, né, Mirtes? Porque é necessário todo o tipo, né? Então claro, desde que a palavra de Deus seja ali o guia de fé. E, né? Não interessa o que você criticou. Se você criticou o pastor daquela igreja, você criticou a igreja toda. A igreja toda, eles vão receber, né? Então, nós precisamos tomar cuidado disso, porque respeitar a identidade de cada igreja, os anjos que Deus chamou para cuidar daquela igreja. Isso, são os pastores, né? São os anjos, pastores, isso né? mesmo. Então, precisa ter a própria identidade, ela deve ser entendida. Sim, e o máximo que você pode fazer, se a tua crítica foi interna, você viu e não gostou, fazer uma reflexão interna para você, como que você vai aceitar aquilo ou lidar com aquilo, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acredito que esse entendimento de que existem vários tipos de pessoas são jovens, mais velhos, né? É necessário que haja igrejas diferentes. Eu já fui uma vez, Mirtes, numa igreja muito diferente. Né? E o público dela era bem específico. E eu particularmente não gostei. Né? Mas eu entendi perfeitamente que era necessário que existisse aquela linha. Porque ali pessoas estavam sendo alcançadas e o fim principal é a salvação daquelas pessoas. Sabe, elas têm uma identidade. E a gente já viu muito isso, mas não cabe a crítica se aquilo não falou com você. É igual, só não é o meu lugar, mas é o lugar daquelas pessoas que estão aí. Isso, sejam felizes, criem essa identidade, façam. Eu me lembro que nós nos convertemos fora de igreja. Sim. A gente se converteu e precisava ir a uma igreja. Sim. Então, de repente, abriu-se um universo muito grande na nossa frente. A gente podia visitar essa ou aquela, né? Procurar uma que tivesse uma identidade, alguma coisa parecida. Sim. E o que a gente percebia era assim, o meu olhar, a princípio, não era eu estou criticando. Sim. Não é isso que eu preciso, e eu lembro não tem a ver comigo, eu lembro até uma que foi bem assim, que eu tinha 2 crianças pequenas, bem pequenas, né? E a igreja que eu fui visitar, a convite, não tinha nada errado com ela e nem eu podia criticá-la, só que era uma igreja que não tinha crianças, então minhas filhas não cabiam ali, tinham pessoas bastante idosas, e nós ainda éramos pais de filhos pequenos, também éramos bem mais jovens, né? E a gente eu entendi as coisas, tudo, e ao invés de criticar, não servia, mas eu fui tão acolhida que aquelas mulheres, elas fazem parte da minha vida até hoje. Ai, que amor. Elas me mandaram literatura, eu guardei, eu tenho, isso né? O que? Há 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu ainda tenho guardado literatura.
né? E quando alguém, às vezes, essa igreja existe, está Sim, lá. sim, E se alguém diz assim, você iria, eu não vou ter você não vai por causa disso ou daquilo. Não, não tem a ver. Não, é o teu perfil. É perfil. É perfil. Né? E isso existe, cada um tem o seu perfil. Sabe, às vezes nós vamos encontrar líderes e pastores muito, muito abertos para inovações. Sim. Bom, desde que os valores não sejam deturpados, negociados, de Deus, sim. Você tem que abrir para isso. Você pode ver que problemas. Hoje, eu não sei se é mesmo, hoje é assim, igreja de parede preta. E sim, né? Não tem a né? igreja de parede preta. Aí, né? Cada um pinta a cor que quer. Você gosta, não gosta? Não, é a tua, tá assim, né? Você não gostou, problema. sabe? De repente até é bom então você sair para outra, né? Não sei, né? De repente não gosta ali do louvor que tenha luz e fumaça. Tranquilo, vai num lugar que não tenha. Não cabe, né? Não tem problema. Agora, as críticas piores são aquelas, as de fora vêm, mas você assimila porque você tenta entender até analisar. Exato. Agora, as que machucam são as de dentro. Nossa. Né? Sim, porque essas têm peso. Tem peso porque às vezes está vindo de um casal que você investiu tempo, investiu tanta coisa, às vezes está vindo de um jovem, enfim, ela está vindo de pessoas que você amou, acolheu, deu o seu melhor, investiu e está sendo criticada. Aquelas né? pessoas criticam, isso dói. Dói mesmo, dói, sabe? Dói. E pior ainda quando são de pessoas que você compartilha tudo. Porque dentro de uma igreja, você vai encontrar pessoa que você só vê aos domingos e às quartas. Sim. Né? Agora, existem pessoas que você divide a vida. Total. Né? A mesa. A mesa. Né? Ali se cria amizade. Você convida para o aniversário do teu filho, Sim. sabe? Você vai... Quando nasce o teu filho, você vai lá. Vai então, lá e vai tudo criando mais, ali um relacionamento. Né? É mais sabe? do que irmãos de domingo. Se a crítica errada vem de uma dessas, vai machucar muito. Vai fazer um estrago muito grande, Sem sabe? dúvida. Né? Porque a pessoa ela tem um peso diferente. É importante. A gente vai ler na Bíblia histórias a respeito disso. Sim. Por exemplo, Moisés foi escolhido por Deus para liderar o povo dele. Verdade. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso dessa terra. No entanto... cheio de críticas. Foi criticado, né? Foi brutalmente. Um povo que murmurava o tempo todo, né? Tá faltando isso, agora tá faltando aquilo, ou não tem isso, e tá. Reclamavam de tudo, sabe? Reclamavam até de Deus, sabe? Sim. E Deus falou, sabe o que, Moisés? Esse povo, eu vou dar tudo que esse povo quer. Isso. Né? Vamos ver se eu consigo agradar de alguma forma. Mas eu dou e não vou com eles. Aí Moisés, não. Sabe? Eu não saio daqui com esse povo se o senhor não for comigo. Exato. Ele ficou com aquele povo, sabe? Um verdadeiro até o fim. líder, né? É um líder, né? Mesmo um assim, líder por meio mesmo, de né? tantas críticas, ele agiu dessa maneira. Sabe? Você vai ver, se Deus está conduzindo você, se você está indo na direção de Deus, Sim. sabe? Às vezes a gente tem que aprender alguma coisa com Moisés, né? Tem. Tem, sem dúvida. A postura dele em relação a tudo que viveu foi extraordinária. Muitas lições nós podemos aprender, inclusive a crítica dos outros. O que vai fazer a gente resistir à crítica mesmo vai ser a firmeza e a convicção que você tiver que você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Não, isso faz toda a diferença. Né? É por Até aí, porque a tua né? posição ela está firmada numa rocha. Né? Não são palavras, né? Não são críticas, de repente até livianas, que vão te tirar do lugar, da direção, porque existe uma convicção que Deus colocou no coração. E até uma convicção de mudança de rumo. Pode ser, tá? pode. E eu acho que essa tem que ser entendida, e essa talvez traga maior crítica. Sabe por quê, querido? Nós vivemos num mundo que a mentalidade não é a mesma de 15 anos atrás. Não, 15 anos, poucos anos. Espaço muito pequeno. Eu dei 15 ainda para muito... 10, 5, enfim. E a igreja tem que acolher essas mudanças. E sabe o que vai acontecer? Aqueles que estão há 20 anos na igreja vão sempre dizer assim, ou mais, vão dizer, por que nós estamos mudando a visão? Sim. Se o pastor da tua igreja está mudando a visão,
ele recebeu o direcionamento de Deus. Sim. Ele precisa mudar, ele precisa acolher esses novos tempos. O evangelho vai ser o mesmo. O evangelho não vai mudar. Né? Mas a maneira de ser conduzido ali por conta de ser apresentado, tempo, de tudo, né? Por conta das mudanças da sociedade, digamos, mas os valores eternos, eles vão continuar os mesmos. E, queridos, não é uma obra de homens. Não. Sabe, quando você está criticando, ele está fazendo a obra de Deus. A obra é de Deus. Dele, isso. Se você pensar bem, né? No fundo, às vezes na crítica, foi o que aconteceu quando Deus disse para Moisés, não se preocupa, não é a mim não é a você que eles estão criticando. É a mim. Eles estão reclamando de mim. Exatamente. Então, é importante, você veja que interessante essa colocação, né, Mitz? Quando nós estamos criticando o trabalho de alguém no reino de Deus, nós estamos muitas vezes criticando o próprio Deus. Né? E o coração de Deus sente isso. Então, é importante a gente saber o que está falando. É uma frase assim, do meu marido, porque a gente tem que confessar, eu tenho essa tendência de senso crítico, né? Então, essa conversa é da minha personalidade, sim. Cabe muito mais, já serve para mim em primeiro lugar. Sem dúvida, né? A gente tem que pensar. Verdade. E o Sanderson sempre disse assim para mim, liderança espiritual é com Deus. Isso. São ungidos, são separados, sabe? São. Deixa Deus, vá orar, ao invés de criticar. Sim. Vá orar e falar, Deus, ou muda ele, ou muda a mim, né? Não sei como é que você vai Alguma fazer. coisa tem que mudar, né? Seja né? eu ou seja o outro, né? Faça a mudança. Eu vou ler um texto que está em Atos 5, começando no 38, 39, é um conselho que Gamaliel deu que diz assim, agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los para que não sejam, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Olha, né? Ele deu olha que colocação interessante de Gamaliel, muito, né? É uma ótima para a gente fechar essa nossa conversa. Mesmo. Ele está dizendo, se Deus estiver na frente dessa obra... Sim. Vai acontecer, é assim que vai ser. Independente das críticas ao redor, digamos assim. Sabe? Agora, se for homem que estiver fazendo, nem fique preocupado, nem se preocupe, porque perecerá. Isso. Não vai dar certo, exatamente. Né? Você veja, essa certeza é o que faz toda a diferença. Então, de repente, se as críticas vierem de uma maneira mal intencionada, né, só para ferir, calma. Agora, fique atento, sabe? Fique atento. Não só para quem está criticando, mas para você que está recebendo a crítica, né? E perceba, né? Tem alguma verdade, né? Não precisa. Analise. A palavra de Deus diz assim, às vezes, provai de tudo. Isso. Retende o que é bom, né? Isso. Vale a pena, vale essa verdade. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.